Existe um erro que quase todo mundo comete. E o pior de tudo é que esse erro parece completamente normal. Na verdade, você pode estar cometendo esse erro hoje e nem percebeu. Porque ele não destrói a sua vida de uma vez. Ele faz isso aos poucos, quase em silêncio. E quando você percebe, a paz foi embora, a ansiedade tomou conta e parece que nada mais faz sentido. Mas sabe qual é a parte mais curiosa? Esse erro não começa quando você faz algo muito errado. Ele começa quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar. E a real é que talvez esse seja o conselho mais importante que alguém possa ouvir. Agora pensa comigo. Imagine um navegador prestes a atravessar um oceano. Antes de levantar as velas, alguém entrega para ele uma bússola que nunca falha. Mas ele olha para ela e pensa: hoje eu não preciso disso. Acho que consigo encontrar o caminho sozinho. No começo, tudo parece dar certo. O vento ajuda, o mar está calmo, o céu está limpo. Então ele sorri e pensa: está vendo? Nem precisava da bússola. Só que o oceano não permanece calmo para sempre. As nuvens aparecem, o vento muda, a tempestade chega. E agora ele não sabe para onde ir. O curioso é que o problema nunca foi a tempestade. O problema começou quando ele decidiu ignorar a única coisa que poderia guiá-lo. Percebe isso? E essa história não é sobre o navegador. É sobre mim, é sobre você. Quantas vezes fazemos planos, escolhemos uma profissão, começamos um relacionamento, tomamos decisões importantes, corremos atrás de dinheiro, pensamos no futuro e só depois lembramos de perguntar: Deus, o Senhor aprova isso? A ordem quase sempre é essa. Primeiro eu decido, depois eu peço para Deus abençoar. Mas a verdade é que Deus nunca pediu para ser um passageiro de nossa vida. Ele quer conduzir o caminho. Existe um versículo que resume isso de forma perfeita. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse: busquem quando sobrar tempo, ou busquem depois que resolver a vida. Ele disse: em primeiro lugar, porque Deus nunca quis ocupar um espaço vazio da nossa vida. Ele quer ocupar o centro. E talvez alguém pense: mas eu trabalho, eu estudo, tenho contas para pagar. Claro, tudo isso é importante. Só que existe uma diferença enorme entre fazer dessas coisas uma prioridade e fazer delas o sentido da sua vida. Dinheiro é importante, família é importante, trabalho é importante, sonhos são importantes, mas nenhum deles consegue sustentar o coração humano, porque fomos criados para algo maior. E é por isso que tanta gente conquista exatamente aquilo que sempre sonhou e continua vazia, porque o lugar que pertence a Deus nunca poderá ser ocupado por outra coisa. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas só procura Deus quando a tempestade chega. Enquanto tudo está dando certo, acham que conseguem caminhar sozinhos. Mas basta aparecer uma doença, uma crise financeira, um fim de um relacionamento. Que a primeira pergunta é: Deus, por que isso aconteceu comigo? Quando na verdade talvez a pergunta devesse ser outra: em que momento eu deixei Deus em segundo lugar? Agora cuidado, colocar Deus em primeiro lugar não significa que você nunca mais terá problemas. Muito pelo contrário, os problemas continuam existindo. A diferença é que você deixa de enfrentá-los sozinho. Existe outro versículo que eu gosto muito, que é em Provérbios, e diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Percebe? Ele não diz que você vai entender tudo. Ele diz para confiar, porque confiar é justamente continuar caminhando mesmo quando você consegue enxergar toda a estrada. E a real é que talvez esse seja um dos maiores desafios da vida cristã. Nós gostamos de controlar tudo. Queremos saber o que vai acontecer amanhã. Queremos respostas para todas as perguntas. Queremos garantias. Só que Deus nunca prometeu explicar cada detalhe da caminhada. Ele prometeu estar conosco durante ela. Percebe a diferença? Talvez hoje você esteja preocupado com o futuro. Talvez esteja ansioso. Talvez tenha medo do que pode acontecer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está sentado no trono do seu coração hoje? É Deus ou é o medo? É Deus ou é a ansiedade? É Deus ou é a necessidade de controlar tudo? Porque aquele que ocupa o primeiro lugar na nossa vida acaba dirigindo todas as nossas decisões. E quando Deus deixa de ocupar esse lugar, a paz vai embora junto. No fim das contas, colocar Deus em primeiro lugar não é falar que Ele é importante. É viver segundo a vontade dEle. É orar antes de decidir. É confiar antes de desesperar. É obedecer antes de entender. É reconhecer que existem batalhas que pertencem a nós, mas existem outras que pertencem somente a Deus. E talvez essa seja a maior mudança que alguém pode fazer na vida. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Então, antes de correr atrás dos seus sonhos, corra para Deus. Antes de buscar respostas, busquem a presença dEle. Antes de pedir que Deus abençoe os seus planos, pergunte quais são os planos que Ele tem para você. Porque a real é que uma vida sem Deus até pode parecer estar no caminho certo por um tempo, mas somente uma vida guiada por Deus consegue permanecer firme quando a tempestade chega. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal para não perder as próximas reflexões. Até o próximo vídeo.